Mas, na verdade, nós terminamos, e aí esse é o problema do senso comum, Jade, simplificando um fenômeno complexo. Vamos lá. Porque a característica do senso comum é essa, é a simplificação. Nós temos um fenômeno hoje da violência, real ou imaginária. Eu até acho que é mais imaginária do que real, mas não interessa se é imaginária ou real, porque sendo imaginária as pessoas vivem como se fosse o real. Nós temos esse fenômeno e nós não sabemos, literalmente, nós não damos conta do homem criminoso, do homem violento. Nós não sabemos o que fazer com o homem violento. Olá, sou Jader Marques, especialista, mestre, doutor em Direito, sou graduado em Filosofia, eu sou fundador da Escola de Criminalistas e eu sou advogado criminalista. E lá se vão 30 anos de profissão. Hoje, o nosso Mais Não Digo é sobre saídas temporárias. Mas antes de qualquer coisa, a gente sempre pede para tu te inscrever no canal, para curtir, para divulgar entre os teus amigos as pessoas que possam gostar e curtir esse conteúdo também junto com a gente, e juntos a gente possa fazer outros conteúdos desse tipo. Saídas temporárias. Eu vou começar com uma notícia que é a pauta do momento. Projeto que acaba com a saída temporária de presos será votado diretamente no plenário. A notícia da Rádio Senado diz que o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, o requerimento de urgência para votação do projeto PL 2253 de 2022. Esse projeto acaba com a saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas. Hoje, o benefício é concedido para quem está no regime semiaberto, tenha cumprido 1/6 de pena, for réu primário, ou 1/4 se reincidente tiver bom comportamento. Quem é o relator? Flávio Bolsonaro. Rebate todas as críticas dizendo que o saidão prejudica os condenados que cumprem a pena dentro das regras. Ao lamentar a aprovação da urgência, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu critérios mais rigorosos para a concessão do benefício e não a sua revogação. Com a urgência, o projeto será votado pelo plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Olha só o que a Jovem Pan, e eu estou citando Flávio Bolsonaro, agora eu vou de matéria da Jovem Pan, mas é para a gente ter uma noção por onde esse assunto está andando, quem é que está falando e o que está se dizendo sobre saída temporária. Confere só essa matéria. A partir do momento em que as pessoas perceberam que elas precisavam ficar dentro dos seus prédios, das suas casas, com muros altos, com grades, com segurança na rua, segurança no prédio, segurança na escola, segurança não sei aonde, tudo privado. Então você paga os seus impostos para ter segurança a partir do poder público, o poder público não te oferece, e ao invés de você se revoltar com isso, de você mudar o seu comportamento eleitoral, a sociedade mudar o seu comportamento eleitoral, o que a gente viu acontecer no Brasil é que as pessoas foram se protegendo, se puderem, da forma que puderem, e o comportamento eleitoral continuou o mesmo. O criminoso que vai preso não é recuperado. Ele, cada vez mais, por leis aprovadas pelo Congresso Nacional, ele tem benefícios que permitem valer a pena no Brasil cometer o crime. Então nós temos uma completa deturpação do processo. E é interessante, Paulo, a gente aproveitar esse momento de final de ano, onde a gente está discutindo esta aberração, e lembrar também da questão que se soma a essa saidinha, que é a questão do indulto. Nós tivemos 2 presidentes, Michel Temer e Jair Bolsonaro, cujos seus indultos foram invalidados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no Brasil, além de tudo, só vale indulto à esquerda. E essa esquerda que passa a mão na cabeça do criminoso. Qual é a chance que nós temos no atual cenário de resolver o problema da criminalidade no Brasil? É nenhuma. O critério para a saída temporária é que o apenado esteja no semiaberto. E aí já surge o primeiro elemento dessa discussão. Quem conhece o sistema penitenciário brasileiro sabe que nós não temos no país, de uma maneira geral, instituições para cumprimento de pena no semiaberto. Quem é que está hoje em semiaberto no país? Se nós pegarmos a realidade do Rio Grande do Sul, nós sabemos que não há semiaberto no Rio Grande do Sul e, portanto, como não é possível manter o preso no regime mais grave, as varas de execução e os tribunais estão chancelando
a permanência dos presos que deveriam estar no regime semiaberto, regime de tornozeleiras eletrônicas. São milhares de pessoas que deveriam estar cumprindo a pena no regime semiaberto, com toda a conjuntura que envolve esse regime, mas não. Pela ausência de instituições, de estabelecimentos para essa modalidade de pena, a tornozeleira passa a ser a possibilidade, a única possibilidade. Então, o preso ele é imediatamente lançado no sistema de controle por tornozeleiras e ele fica, portanto, na sua casa. Olha o tamanho da falácia. Mas os presos que eventualmente estejam em estabelecimentos e que tenham direito à saída temporária, em primeiro lugar é preciso entender que são presos que já cumpriram 1/6 de pena se não são reincidentes, se são réus primários. 1/6 de pena já foi cumprida dentro do estabelecimento. Ou seja, ele vai ter o direito a uma saída num período de feriado e o prazo máximo de saída é de 7 dias, aprovado pelo juiz, portanto é uma decisão judicial com parecer do Ministério Público, avaliado 1/6 de pena do não reincidente do primário e 1/4 de pena daquele que é reincidente. Faz-se uma avaliação, a casa prisional entra nisso, o Ministério Público opina e o juiz defere. Olha o tamanho da falácia desse discurso, que é um discurso, e aí me perdoem a expressão bolsonarista, porque ninguém nada menos do que o deputado o senador Flávio Bolsonaro, que defende esse projeto, com essa bancada, que é uma bancada mais punitivista, de todos os partidos, não é só de um partido, né, mas é de muitos partidos, faz com que a falácia da neutralização do preso, e esse é um dos elementos fundamentais dessa discussão, ganhe um corpo, ganhe um tamanho gigantesco e a gente passe então a repetir coisas sem saber do que está falando. Mas quem sabe do que está falando tem uma percepção mais equilibrada, mais adequada dessa situação. Olha só o que o doutor Pier Paolo Bottini, que é um especialista, que é um jurista, que tem um equilíbrio na sua ponderação e na sua fala, inclusive, a respeito disso. Olha só o que ele diz, respondendo uma pergunta de um jornalista da Rede Record. Na verdade, é importante a gente só entender o que significa e como é regulada hoje essa saída temporária. Como já foi até apontado aqui nessa matéria, ela não é uma saída que pode ser usufruída por qualquer preso, né? Em primeiro lugar, só são aqueles que estão em regime semiaberto, portanto, a gente está falando de presos e presas que, em regra, trabalham durante o dia já externamente e voltam à noite para cumprir pena, que já cumpriram 1/6 da sua pena e já têm um bom comportamento. Então, a gente está falando de um grupo reduzido de detentos que, para a saída temporária, precisam de autorização do juiz, precisam, no momento em que eles saem, dar um endereço onde eles vão ficar. Nessa saída temporária, que é no máximo de 7 dias, eles precisam de recolhimento noturno, eles não podem frequentar bares, não podem frequentar casas noturnas, então é uma situação excepcional, não é uma situação discriminada e poucos presos e presas usufruem isso justamente, e a ideia é justamente fazer com que os presos comecem a ter algum convívio social, porque esses presos já cumpriram um pedaço da sua pena e em breve eles vão estar de volta ao convívio social. Então é importante que aos poucos eles tenham essa reunião. Quem conhece o sistema penitenciário, quem trabalha com isso, e eu não vou aqui me arvorar de um grande cientista e conhecedor dessa matéria, mas eu posso falar aqui como ex-membro do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul. Eu estive lá nas fiscalizações, nos pareceres, em toda a discussão naquilo que algumas pessoas chamam de benefícios do preso. Mas que, na verdade, a gente que trabalha com essa matéria, na medida em que são leis que estabelecem situações favoráveis e desfavoráveis ao acusado, a gente não trata isso como benefício ou malefício. A gente trata isso como direito ou obrigação. A lei impõe obrigações e impõe direitos. Então não são benefícios. O réu precisa cortar esses benefícios do réu. Na verdade, quando a lei estipula algo em favor do réu, isso passa a constituir um direito dele. A saída temporária, portanto, é um direito. O que está por trás dessa discussão, e aí eu volto a essa questão
de separar as pessoas que ouvem isso de comentários como o da primeira matéria, a matéria da Jovem Pan, e de alguém que escuta um jurista que tem o dia a dia, que tem o trato cotidiano com a questão da pena, com a questão do cumprimento da pena. Os juízes de execução são as pessoas que mais trabalham assim, que passam por essas agruras de lidar com essa bomba relógio que é o sistema penitenciário, sabem que as saídas temporárias não são benefícios, são direitos e são necessários dentro de um sistema perverso que estabelece, pelo menos lá na letra da lei está dito, um sistema progressivo de reintegração à sociedade. Então o sujeito está lá num sistema fechado, ele deveria ir para um sistema semiaberto, onde ele conquistaria o direito do serviço externo, das saídas temporárias, até ir para um sistema aberto, onde ele teria mais abertura para o convívio social, até conquistar outros direitos, como o do livramento condicional, e, enfim, até chegar o momento em que a pena seria extinta. A progressividade no cumprimento da pena faz com que um sujeito não seja tirado do sistema fechado de cumprimento para a vida em sociedade. E não há nada mais razoável, nada mais coerente do que esse sistema progressivo, embora a pena como um todo não seja algo coerente, não seja algo racional. Não há fundamento para isso, mas eu vou falar daqui a pouco a partir de uma outra entrevista que eu quero mostrar aqui. Mas, para terminar esse tópico, não é benefício, é direito. Faz parte de um sistema progressivo de cumprimento de pena em que se busca evitar que um réu saia do fechado para o convívio em sociedade, para que ele tenha, ponto a ponto, a conquista, evidente que por mérito, pela questão toda, já que a pena é toda estruturada em cima da obediência, em cima do bom comportamento, para que ele possa conquistar, então, enfim, o direito de estar de novo na sociedade. Isso vai ser paulatino, a uma progressividade. Direito, sistema progressivo, e o último ponto é a questão do exame criminológico. Essa ideia talvez haja toda uma cortina de fumaça para conseguir reintroduzir no sistema o exame que é feito por psicólogo, assistente social, pelo administrador do presídio, pelas pessoas que estão ali dentro do estabelecimento prisional e que procuram, de uma maneira metafísica, fazendo um exercício de futurologia, dizer se aquele preso com as entrevistas mínimas e sem nenhum critério técnico, científico, sem que haja, inclusive, muitas vezes, a chancela dos conselhos de psicologia, uma série de entrevistas sem critérios são feitas para dizer se esse sujeito em liberdade voltará ou não a delinquir. Como se fosse possível reduzir a complexidade da vida de uma pessoa e da sua ideia de futuro numa entrevista ou em métodos de previsão de futuro. A gente sabe que isso é um absurdo, já foi abolido isso há bastante tempo, não se discute mais a necessidade, a submissão do preso a um exame criminológico como critério para que ele possa progredir no sistema, e a ideia, então, por meio da discussão da saída temporária, é reintroduzir algo que o sistema já aboliu e fez muito bem. Então, com isso, a gente entende que não é direito, não é benefício, é direito, faz parte de um sistema progressivo e não adianta tentar reintroduzir os exames, esse exercício de futurologia sobre o que o réu fará uma vez colocado em liberdade, porque isso é uma falácia que impede a execução do sistema progressivo, fazendo com que os pareceres negativos da casa e dos agentes ou dos membros desse sistema todo impeçam que o réu tenha a progressão, que ele tenha os direitos que a LEP assegura. Agora, se a gente quer falar de saída temporária, se a gente quer falar de sistema progressivo, se a gente quer discutir a pena como um todo, é importante que a gente discute quem trabalha de maneira absolutamente crítica em relação à pena como um todo. Vamos ouvir aí Hamilton Bueno de Carvalho.
A característica do senso comum, quem diz bem isso é a Marlene Chauí, é saber por ouvir dizer. Os caras sabem porque ouviram falar. E acham que o sabendo por saber falar estão com a verdade definitiva. Que é a forma, o saber por ouvir dizer, é a forma mais baixa de captação conceitual. Ou seja, é uma espécie de papagaiada e com discurso saboroso. O discurso da filósofa Sherazade é um discurso que abala algumas pessoas, embora ela não diga absolutamente nada, porque eu acho que ela não tem condições intelectuais de pensar mais abstratamente. Acho que é uma reprodutora do senso comum, de frases feitas, de frases vulgares, assim, os militantes, como ela diz, né, os militantes, eu convido os militantes dos direitos humanos a adotar um bandido. Olha, não se sustenta em momento nenhum, é idiotia fantástica, é um grau assim de 2 ou 3 neurônios e que tem esse sentido forte nas pessoas. E vamos lá, o que parece assim, eu acho já cada vez mais que para a gente entender o direito, principalmente o direito penal, tem que ser de fora do direito penal. Porque o direito penal ele se completa a si mesmo, por isso ele é conservador, né? Todas as soluções da violência do penal está diante do Código Penal. Por exemplo, a pena de prisão no Código Penal, a punição é para reprimir e reprovar. Ou seja, se tu vai olhar a prisão, a punição pelo Código Penal, tu vai partir dessas duas verdades. Mas tu tem que colocar, evidentemente, alguns interrogantes antes da pena de prisão, que foge do campo do direito, que tu vai entrar no campo da filosofia ou da sociologia. Tu tem que saber por que é prisão, qual é a sua finalidade, se cumpre o seu motivo, para que serve, para quem serve. Ou seja, tu tem N interrogantes que tu tem que colocar para tentar legitimar ou deslegitimar a prisão. Eu fiz esse vídeo há vários anos com o Hamilton e é interessantíssimo como ele é atual. O discurso do Hamilton em torno de uma discussão nietzschiana da pena, ele produz uma espécie de perplexidade, sobretudo nas pessoas que não têm uma ligação mais próxima, mais científica, não são pessoas do direito, mas quando elas escutam esse discurso, elas ficam abismadas com a seguinte conclusão: bom, mas então a pena não tem um fundamento racional, a pena não é capaz de ressocializar, a pena não previne a ocorrência de novos delitos, a pena não melhora o sujeito, a pena não impede a violência ou o aumento ou os níveis de criminalidade da sociedade. A pena, portanto, ela impõe um sofrimento ao sujeito sem uma correspondente melhora da situação de vida desse sujeito ou da sociedade. Quando a gente estuda isso profundamente e a partir de autores como Hamilton Bueno de Carvalho, nós nos damos conta de que nós estamos ainda em 2021, 2024 é o ano, nós estamos ainda aplicando uma forma de neutralização do sujeito que não traz nenhum tipo de benefício, nem para ele, nem para a sociedade. Ao contrário, ela piora o sujeito, desumaniza essa pessoa, é capaz de acabar com a sua autoestima e a sua consideração de si mesmo, e a partir disso ela também produz mais violência na sociedade, ela desestrutura as famílias, ela desestrutura a possibilidade dos filhos das pessoas ligadas a esse apenado terem uma condição de vida melhor. Esse apenado ele passa a inexistir como ser humano, digno e capaz de alguma coisa. Só a pena só não liquida com a possibilidade do ser humano ter a sua vida e a continuidade da sua vida em sociedade, e quem sabe até de forma melhor, quando ele, mostrando toda a força que o humano tem de se adaptar e de se superar, quando ele consegue vencer a violência toda do Estado e ainda assim depois ter vida, posteriormente a pena. É porque ele sobreviveu toda a força que o Estado fez para desumanizá-lo, para transformá-lo num sujeito pior, mais violento, com mais ódio e com mais raiva do sistema.
Mas se ele superou a tudo isso, então ele consegue sobreviver à pena. São as exceções das pessoas que conseguem cumprir pena e sair para uma vida, né, recuperar a sua vida, tentar recuperar a sua vida de volta depois da pena. Que fique muito claro que a discussão sobre a saída temporária, ela tem um viés político-partidário de sedução das camadas menos instruídas da sociedade, das pessoas que têm uma visão mais à direita, mais punitivista, das pessoas das classes mais abastadas, que ainda entendem de maneira equivocada que a prisão é a solução para a manutenção dos seus privilégios, dos seus direitos. É como se nós ainda estivéssemos naquele pensamento medieval de que o sujeito, ao cometer um delito, é levado para a prisão para que não cometa mais delitos quando posto novamente em liberdade, e enquanto está na prisão, as pessoas de bem estão seguras dentro da sua vida, né? Dentro da sua bolha, dos seus condomínios, da sua vida abastada, enfim, dos seus meios de consumo, dos seus bens. Essa ideia equivocada tem produzido a maior população carcerária do mundo, o Brasil despontando como terceiro país que mais prende. A metade desses presos ou mais são prisões provisórias, ou seja, não se sabe sequer se serão condenados posteriormente, mas todos eles, esse 1 milhão de pessoas submetidas ao cárcere, provisória ou definitivamente, reproduzem nas suas famílias e na sua vida mais violência, mais criminalidade, e o que se vê é um sistema absolutamente irracional sendo discutido por pessoas que querem votos pregando uma falácia. O fim da saída temporária é uma gotinha d'água num oceano de problemas. Nós temos que discutir a pena, mas principalmente alternativas ao processo pela justiça restaurativa e a pena por formas alternativas de cumprimento dessa sanção, que é uma sanção criminal. Errou? Errou. Merece a punição? Merece. Mas que tipo de punição nós queremos? Uma punição que piora esse sujeito e que devolve ele pior para uma sociedade ficar ainda pior? Ou uma pena que seja capaz de, uma forma digna, fazer com que esse sujeito entenda o que cometeu, que haja uma reparação, não só em nível pecuniário, mas uma reparação moral em relação à vítima, e que essa restauração como um todo seja capaz de devolver para a sociedade o que antes era um conflito, como algo reparado, restaurado pela possibilidade do encontro de interesses, tanto do lesado quanto daquele que ofendeu. É preciso racionalidade no direito penal, e a pena é uma forma irracional de resolver. Ou melhor, de não resolver. Esse é o Mais Não Digo. Te inscreve, curte, divulga, fica com a gente para outros conteúdos. Valeu!